Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. 8h25, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Você segue a gente aí também nas redes sociais, Face, YouTube, Instagram, acompanha também pelos podcasts, daqui a pouco pelo podcast, né, e pelos aplicativos de podcast, lá pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. 8h26, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, RadMed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Sicoob Fluminense. Tá difícil de juntar dinheiro, né? Nossa, você anda numa luta danada. Aí você compra um bem aí na prestação. Acabou a prestação de pagar a prestação. No outro mês você não tem aquele dinheiro. Você já gastou, aí aproveita, come uma pizzazinha, né? Faz um consórcio, pronto, resolveu o seu problema, você continua com a prestação, né, e já começa a realizar aí o seu sonho, e consórcio é do Sicoob Fluminense para você não ter problema. Conversando hoje no programa com a Luiz Abreu Barbosa, estamos conversando com o Flávio Serafini, sociólogo, professor da Fiocruz, deputado estadual, presidente do PSOL do estado do Rio de Janeiro. E nesse bloco agora a gente parte para as análises, projeções, análise dos números, projeções das eleições de 2026, né? E eu convoco a Luiz, nosso especialista aqui, como diria José Nunes da Fonseca, um amigo antigo de rádio, o catedrático das pesquisas. Luiz, é com você. Não, as pesquisas dão sérias, né? Assim, pesquisa na bola de cristal. Mas, assim, revela tendência, né?
fulano está crescendo, fulano está estagnado, fulano está caindo. Por quê? De onde está crescendo? De onde está caindo? Qual o extrato? Aí você pode comparar isso com as políticas, se for um governo, por exemplo, que queira reeleição, um deputado que queira reeleição. Que políticas ele está, aonde essas políticas estão agindo, aonde ele está ganhando voto, onde está perdendo. Então, pesquisa nisso é essencial. E foi através delas que a gente, na última eleição, o prefeito antecipou o resultado de 11 prefeituras do Norte e Noroeste da região dos Lagos. Inclusive, antecipamos aqui o percentual de voto válido que tiveram Vladimir Garotinho, delegada Madeleine e professor Jefferson. Antecipamos o percentual de voto válido. Não é bola de cristal, né? E se me permite, a qualidade dos institutos dos últimos anos para cá, não sei calcular quanto, mas talvez, sei lá, últimos 5 anos melhorou e muito. Essa Quaest tem uma qualidade assim extraordinária. Está entre os 4 institutos que mais acertaram a votação de Lula e Bolsonaro no segundo turno de 2022. Quaest está entre esses 4, né? Mas, deputado, antes de entrar nos números, eu sou deputado, né? Está lá convivendo na realidade da Alerj, e nós temos hoje um presidente da Alerj, reeleito, campista, que é um dos pré-candidatos a governador, né? No ano que vem. Pretensão que talvez tenha sido enfraquecida com o episódio Washington Reis, né? É um bolsonarista de primeira hora, foi exonerado por Rodrigo quando assumiu o governo de Castro, viajando. Bolsonaro queria que Washington voltasse, o Rodrigo manteve, pressionou Castro a não recolocá-lo no governo, e isso atrapalhou um pouco suas pretensões. No entanto, a pesquisa mais recente, que é uma pesquisa Quest, agora desse mês, coloca Rodrigo com 9%, é bem atrás dos 35% de Eduardo Paes, que lidera a corrida em todas as pesquisas, né? Mas coloca ele com quase 2 dígitos, né? Teve uma prefab anterior, também desse mês de agosto, que colocou, lógico, Eduardo Paes primeiro, colocou Vladimir Garotinho em segundo, com 9%, né? Embora a prefab, a gente que conhece a pesquisa tem que dizer, a prefab altera o quadro do IBGE. Ela aumenta o percentual de evangélico do que diz o IBGE ter, o universo da população. A pesquisa tem que obedecer o PNAD do IBGE. Tem tantos por cento de evangélico, tantos por cento de empresário, tantos por cento de operário, você tem que reproduzir isso no seu universo pesquisado, senão você pode favorecer um lado ou outro, né? Mas, enfim, e se fala também que Flávio Bolsonaro, que é também líder em todas as pesquisas para o Senado, esse ano são 2 cadeiras, poderia até concorrer a governador. Porque Carlos Bolsonaro se planeja que concorresse ao Senado por Santa Catarina, onde ele já elegeu um filho lá, o 04, poderia ter algum problema com o domicílio eleitoral, a exemplo que Moro teve para o Senado na última eleição, que queria sair para São Paulo, teve que vir pelo Paraná. Né? Então, Carlos, se não puder vir para Santa Catarina, viria ao Senado pelo Rio, com Flávio a governador. E ainda temos a incógnita Washington Reis. Um político muito forte, bolsonarista de primeira hora, como eu falei aqui, muito forte na Baixada Fluminense, foi prefeito do Duque de Caxias, que tem hoje um impedimento que está sob análise no Supremo por conta de um loteamento em terreno de proteção ambiental ali em Duque de Caxias. Quer dizer, dei vários elementos aqui. Como é que o senhor está vendo essa corrida com essa influência aí da Alerj mais específica? Olha, acho que o Estado do Rio de Janeiro hoje tem 2 campos que vinham bem definidos, né, ocupando espaço. Um campo liderado pelo prefeito da capital, Eduardo Paes, e um campo que reunia setores da extrema-direita, da direita do Estado, organizados ao redor do governo de Cláudio Castro. O Bacelar tinha conseguido se cacifar para ser o nome desse campo, que reúne a família Bolsonaro, que reúne o governador, que reúne boa parte dos partidos de direita, né, aqui do Estado do Rio de Janeiro. O que o Bacelar fez quando ele exonerou o Washington Reis naquele período ali que ele ficou como governador em exercício? Ele
empurrou os bolsonaristas para longe dele. Porque a família Bolsonaro tem o Washington Reis, um parceiro. O Washington Reis era prefeito quando falsificaram em Caxias a caderneta de vacinação do Bolsonaro para ele poder entrar nos Estados Unidos, naquela trama, né, que está relacionada ali ao final do governo dele. Então, obviamente, ele é um cara que, além de ter voto na Baixada, de ter uma projeção, presidir um partido político no Rio de Janeiro, ele tem essa relação com a família Bolsonaro. E o apoio da família Bolsonaro é fundamental para viabilizar as pretensões eleitorais do Cláudio Castro e do Bacelar. Por quê? Porque eles têm voto. 30% do eleitorado, pelo menos do estado do Rio de Janeiro, gira muito ao redor do que eles fazem. Então, para viabilizar qualquer pretensão de Cláudio Castro e de Bacelar, esse apoio é fundamental. E ele complicou. Ele complicou quando ele exonerou o Washington Reis. Agora ele está num conflito com o governador. Então, nesse momento, eu considero que ele botou as barbas de molho. Está esperando a poeira baixar para ver o que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo... Ele Bacelar. O Bacelar. Ao mesmo tempo, eu vejo também que tem uma tendência nacional que se configurou nas últimas 2 semanas, que não estava tão claramente desenhado, desde o tarifaço e desde principalmente que o Eduardo Bolsonaro começou a deixar claro que foi ele, Bolsonaro, que levaram ao tarifaço, essa taxação contra o Brasil que está levando à perda de milhares de empregos. Uma parcela da população começa a se decepcionar, as pesquisas têm mostrado isso. Vamos chegar lá. Atribuem à família Bolsonaro o tarifaço, consideram que isso é negativo. Isso já refletiu na queda, na declaração de votos de toda a família Bolsonaro, nas pesquisas, um aumento no Lula. E uma movimentação que eu estou percebendo na política, e é isso que eu quero partilhar com você, é que, por outro lado, também a Federação União PP, que se formou, União Brasil e Partido Progressista, que é a federação que o Bacelar faz parte aqui no Rio, mas não é ele que comanda nacionalmente. É o Rueda que comanda nacionalmente. É o Rueda. Essa federação começa a dar sinais de que pode ensaiar um voo sem o Bolsonaro. Bolsonaro inelegível, possivelmente preso, quando vier a eleição. Me parece que pode estar se desenhando uma divisão nesse campo hoje da direita e da extrema-direita, com um setor avaliando que pode caminhar sem os Bolsonaro. Qual vai ser a repercussão disso no estado do Rio de Janeiro? É uma incógnita, porque a gente depende muito do que a família Bolsonaro vai fazer. É evidente que o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, onde eles se movimentarem, eles tendem a dar uma densidade. Mas o cenário embolou. Então eu acho que a posição hoje do Rodrigo Bacelar deve ser estar esperando esse desenho para ver se ele vai conseguir recompor. Se ele não conseguir recompor, a extrema-direita não tem um nome. Mas se algum nome da família Bolsonaro se colocar para o governo do estado, isso embola. Mas eu não acho provável não, porque eu acho que o interesse da família Bolsonaro é estar no Senado, principalmente na Câmara Federal. Porque eles querem, em primeiro lugar, o impeachment de ministros do Supremo, especialmente do Alexandre de Moraes. E eles querem também anistia para Bolsonaro. Essa coisa do tarifaço mostrou como eles estão colocando em segundo plano qualquer agenda que eles pudessem ter para o Brasil, embora eu não considero que eles tenham tido nenhuma agenda para o Brasil. Eles agora estão focados em salvar o pescoço do pai. Bolsonaro tentou dar um golpe, as evidências são enormes. Você tem comandantes das Forças Armadas no governo dele confirmando que ele propôs uma intervenção militar, ou seja, um golpe de Estado no Brasil. Foi um cenário grave que envolveu uma tentativa de explodir uma bomba no aeroporto, que envolveu planos de assassinato do presidente eleito da República e do presidente do Supremo. Então, Bolsonaro provavelmente vai ser condenado. Do presidente do vice, né? Exatamente. Bolsonaro provavelmente vai ser condenado e o centro da política da família hoje é tentar salvar o pescoço dele, mesmo que isso custe a nossa democracia, mesmo que isso custe a economia brasileira, como a gente está vendo no tarifato. Então é um cenário ainda de muita incerteza, mas sem dúvida, se tem esse deslocamento da família Bolsonaro para disputar um cargo de governador aqui do estado do Rio de Janeiro, embola. Nós do pessoal estamos nos preparando para apresentar uma alternativa à esquerda. Porque a gente olha, por um lado, o que o governo Cláudio Castro deixou de marca. Não tem marca. Você pensa na saúde, o que o governo fez? Aí você lembra do escândalo dos órgãos infectados com HIV naquele escândalo. Você pensa na educação. O Rio de Janeiro despencou, penúltimo lugar no IDEB. Uma péssima avaliação. Não, mas ele foi bom para a economia. O que ele fez para a economia? Não tem nada. Não tem o que apresentar na segurança pública. Então é um governo fraco, que se sustenta na força política da extrema-direita. Por outro lado, você tem o Eduardo Paes, que consegue ter uma boa aprovação, mas é um cara que está de costas para o Estado há muito tempo e que faz um governo que se baseia numa lógica de encarecer a cidade. O
que é o sucesso para o Eduardo Paes? É quando ele consegue deixar o terreno na cidade mais caro e atrair empreendimentos que só são acessíveis para uma parcela da população que tem muita riqueza. O Estado do Rio de Janeiro precisa de um projeto de desenvolvimento, de diversificação da economia, de geração de trabalho e renda, de enfrentamento às desigualdades sociais, de fortalecimento das políticas públicas. A gente precisa de um projeto educacional que valorize os nossos profissionais de educação, que mantenha os nossos estudantes na escola, que garanta, né, que a gente saia desse lugar de estarmos entre os piores do Brasil. Quem seria esse nome? A gente está discutindo hoje, a gente tem 2 pré-candidatos colocados no PSOL, é uma nova geração que se apresenta com protagonismo na política do PSOL. A gente tem hoje o economista e vereador do Rio de Janeiro, William Seri, e também a vereadora Thaís Ferreira, como nomes que estão colocados como possíveis nomes. Eles têm um desafio de se tornar mais conhecidos no Estado, mas a gente tem uma expectativa boa, porque o Eduardo Paes mal foi reeleito, fez uma covardia com os profissionais de educação, né, da cidade do Rio de Janeiro, e logo na sequência ele insiste num projeto de tentar encarecer a cidade do Rio de Janeiro, tornar a cidade mais cara, mais difícil de se viver, e isso a população tem uma percepção. Além disso, essa coisa dele estar voltado de costas para a região metropolitana. Você quer um exemplo? Eu moro em Niterói. Eduardo Paes derrubou a perimetral e construiu um túnel para carros ali embaixo da onde está a estação de Barcas. Ali, antigamente, tinha um ponto de ônibus que, para quem vinha de Barcas, era fundamental. Porque se você vai para Zona Norte, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, você pegava o ônibus ali. Se você vai para a Zona Sul, você pegava o ônibus ali. Então, a Barca era um modal estratégico. Você descia da Barca e ia para onde você queria. Ele foi, tirou todos os pontos de ônibus dali. Então, quem sai de Niterói hoje, de Barca, e vai ou para a Zona Sul ou para a Zona Norte, não tem mais a opção de fazer essa integração entre os ônibus. Agora mesmo, o que ele fez? Lá na Avenida Brasil, ele pegou, fez ônibus exclusivo para as linhas municipais e deixou a população que vem da Baixada fora dessas linhas exclusivas, no engarrafamento muito maior na Avenida Brasil. Agora que ele é pré-candidato ao governo, ele está tentando salvar essa imagem e está tentando integrar esse sistema com a Baixada Fluminense. Mas a população não é boba. A população está vendo que ele já governa a cidade do Rio de Janeiro há 15 anos, foram 15 anos dificultando o trabalhador da região metropolitana que precisa ir para a capital, e agora, às vésperas da candidatura dele, está correndo para tentar integrar aí o sistema rodoviário dele com a Baixada Fluminense. Então, ele é uma figura que tem essa dificuldade, tanto que aumentou a importância do Vladimir Garotinho nesse jogo, inclusive por essa dificuldade do Eduardo Paes de ter uma aceitação maior fora da cidade do Rio. Isso está provado na última eleição do governador, né? Ele é forte no Grande Rio e fraco no Norte, Noroeste, Lago, Serrana, Sul Fluminense, né? Exatamente. Vladimir Garotinho, né, virou uma possível boia de salvação numa eventual chapa em que os dois estivessem uma noiva cobiçada. Exatamente, virou uma noiva cobiçada porque você tem um candidato favorito, muito forte, que é o Eduardo Paes, com um calcanhar de Aquiles muito evidente, que é essa dificuldade, né, de sair da cidade do Rio de Janeiro, especialmente de chegar ao interior. E sem contar que o Vladimir tem um recall de ser um garotinho, né, que ainda tem votos espraiados nessas regiões onde o Paes é fraco. E pode ser tanto do Eduardo Paes quanto do Washington Reis, se o Washington Reis pudesse candidato. Agora, antes de entrar em pesquisa, que o Nogueira me apontou como especialista... Eu não sei o que vai dar esse caso do CEPERJ ainda, que deve ser julgado agora em tem também. Agosto. Tem isso também. Tem vários elementos na equação. Mas Eduardo Paes é considerado aliado de Lula, né? Logicamente, se Lula apoiar Eduardo Paes, ainda que o pessoal lance candidatura, fica muito difícil, porque Lula é figura central, né, da esquerda brasileira, há alguns anos, não é de hoje. No entanto, Paes é do PSD. É muito ligado a Kassab, que é o cacique, é o dono do PSD. Kassab, que é secretário no estado de São Paulo de Tarcísio, né? O que está falando nas últimas semanas é de e o Lauro Jardim deu isso, assim, Lauro Jardim é um jornalista que não dá barriga no jargão jornalístico é notícia que não se confirma, que está fechado, né? O Centrão, a saber, os dois partidos que você citou, da Federação, União e PP, além disso, PSD e o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, para que Tarcísio seja o candidato do Centrão, né? Da direita para enfrentar Lula. Mesmo que Tarcísio lidere as pesquisas para a reeleição ao governador.
E Lauro Jardim disse que Tarcísio já aceitou isso internamente. Ele não fala isso internamente por conta do problema de Bolsonaro. Ele tem que perder os votos do bolsonarismo. Jogo de espera. Mas que internamente ele já teria aceito a missão de ser o candidato a presidente no ano que vem. Se Tarcísio vier pelo PSD, como é que fica a paz? Eu acho difícil o Tarcísio vir pelo PSD. No PSD, no arco de apoio. O PSD no arco de apoio, eu acho que o Paes vai cometer uma infidelidade autorizada pelo Kassab e o PSD vai manter um pé em cada canoa. Até porque nessa composição aí, me parece que o PSD hoje é uma das forças que vai ser menos centrais, né? O Tarcísio ou vem pelo Republicanos, que é o partido dele. Ou vem pelo PL. Ou vem pelo PL, ou pode ser até que se desloque para essa federação União Sim. Brasil PP. O PSD, nesse sentido, não é que ele esteja escanteado, mas não está tão estruturante, porque eu acho que daria uma margem para o Eduardo Paes se movimentar. Mas nós do pessoal temos candidatura própria justamente por considerar que o Eduardo Paes é de um campo político mais à direita e que não duvidaríamos se num cenário, né, hoje Lula está crescendo nas avaliações, está conseguindo pautar debates importantes. Vamos falar disso no próximo pergunta. Como essa questão da isenção do imposto de renda, mas a gente não duvidaria que num cenário de mudança, se o PSD ganha um lugar privilegiado numa candidatura do Tarcísio e o Lula enfrenta dificuldades, o Eduardo Paes se bandear para lá. O Eduardo Paes, o grupo político dele apoiou o impeachment da Dilma. O grupo político dele não é um grupo que colabore com pautas que a gente acha importantes para o Brasil. Por exemplo, eu até acho que pode ser que eles votem pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e talvez até pela taxação para que quem ganha mais de R$50.000 passe a pagar imposto de renda como os trabalhadores pagam, porque atualmente não se paga no Brasil. É uma distorção do sistema tributário brasileiro. O trabalhador paga e os ricos não pagam imposto. Mas ele não é um cara que defende isso, não é um cara que está ajudando nessa pauta. E essas pautas são fundamentais para transformar o Brasil num país mais justo. Essas pautas são fundamentais para que Lula consiga ter apoio popular e ganhar a eleição. Então o Eduardo Paes, num momento onde a democracia foi atacada, ele ter apoiado o Lula foi importante, a gente reconhece, mas ele é um cara que defende pautas da direita, não defende os interesses populares. Então a gente vai manter uma candidatura que a gente espera que vá para o segundo turno para apresentar essa alternativa de esquerda. Se você me perguntar, é melhor para o Lula que quem ganhe? Eu não tenho dúvida que é melhor que ganhe o candidato do PSOL. Mas o Lula vai apoiar quem? Provavelmente vai apoiar o Eduardo Paes pela importância dele tentar trazer setores do centro para o campo político dele. Mas o Lula apoiar, porque precisa fazer um jogo, é diferente de ser melhor para ele e para o Brasil que o vencedor seja o Eduardo Paes. A gente não tem dúvida que para o projeto que o Lula hoje representa, da gente ter um país democrático, que enfrente as desigualdades, que coloque o povo no orçamento, a gente ter uma vitória do PSOL, com mais deputados, com mais deputadas e com o governo do Estado, isso teria muita importância. Então o jogo está sendo jogado e a gente está preparado para participar dele. Vamos lá, você já roçou aí nesse tema 2 vezes e vamos entrar nele. É muito claro, quem acompanha a pesquisa, eu acompanho todas, né? Junto com o William Passo, que é geógrafo com especialização doutoral em estatística no IBGE, a gente faz esse trabalho. Um trabalho relativamente exitoso em antecipar alguns resultados eleitorais, tanto nacionais quanto estaduais, quanto aqui regionais, né, em Campos. Lula vinha em queda, tendência de queda em todas as pesquisas, de dezembro do ano passado até maio. Em queda, todas as pesquisas. Você pode discutir o motivo, mas assim, isso é um fato, tendência de queda. Ele começa a reagir a partir de julho. A Quest, por exemplo, faz uma pesquisa, a carta de Trump, anunciando que ia cobrar a tarifa de 50%, endereçada a Lula, e linkando, porque ele fez isso nos países todos, mas o único país onde ele fez um link, que é um motivo político, foi o Brasil, pedindo que Lula atuasse para o judiciário brasileiro parar de perseguir Bolsonaro primeiro. Como é que um chefe de executivo, na tripartição de poderes de Montesquieu, pode interferir no judiciário? Ponto 1. Né? Mas, enfim, a partir dali, e é relevante que o Thomas Trauma, que é jornalista, hoje está na Globo News, ex-ministro da comunicação de Dilma, ex-porta-voz de Dilma, colocou ali em maio, na Quest de maio, analisando, Lula não é mais o favorito na eleição do ano que vem. Isso muda radicalmente a partir dessa carta de 9 de julho.
como mudou no Canadá, como mudou na Austrália, né? As eleições nacionais de lá, os conservadores tinham grande vantagem nas pesquisas. Os ataques de Trump a esses dois países, a soberania desses dois países, elegeu, né, no sistema parlamentar, elegeu progressistas, o Mark Carney no Canadá. E a partir dali, Lula começou a recuperar a popularidade, a avaliação de governo. Numericamente, a desaprovação ainda é maior que a aprovação, mas está ali na margem de erro. E, sobretudo, nas projeções de primeiro e segundo turno, ele abriu. Na Quest de maio, ele estava em empate técnico, a Quest na Atlas Intel de maio, ele estava em empate técnico com todos os nomes da direita. Empate técnico. Aí variava um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A partir da cartinha do Trump, ele abriu fora da margem de erro, abriu já em julho e continua abrindo agora em agosto. Ou seja, a gente não sabe aonde isso vai parar. Se já parou, se já chegou até aqui, as próximas pesquisas que vão dizer. Mas a partir daí, de todas as pesquisas, você acha que seria seguro afirmar, como foi no Canadá, como foi na Austrália, o maior cabo eleitoral de Lula hoje, quem diria Donald Trump? Com certeza. E aí é importante até, antes de fazer uma análise desse período um pouquinho anterior à carta do Trump, é importante fazer uma análise da carta do Trump. Eu tenho visto alguns comentaristas na imprensa fazerem alguns comentários que eu considero assim, até desonestos. Que é o quê? O governo Lula não está se esforçando para negociar. Gente, a história se faz analisando os fatos que estão colocados. O Trump escreveu uma carta, a embaixada americana já se manifestou, o chefe de Estado americano já se manifestou, o secretário de Estado, mais de uma vez oficialmente. É pré-condição para uma negociação com o governo americano uma anistia a Bolsonaro, o que é impossível do presidente Lula fazer. Então, o que o Trump está tentando forçar? Uma crise econômica no Brasil que caia nas costas de Lula para ele eleger um governo de um aliado dele. Que assim como o Trump tentou dar um golpe nos Estados Unidos, Bolsonaro tentou dar um no Brasil. Mas a diferença é que lá nos Estados Unidos você teve um episódio fundamental, que foi a invasão do Capitólio. Obviamente o Trump vinha num discurso de descredenciamento, né, da seriedade, da lisura das eleições americanas, mas você teve um episódio. No Brasil não. No Brasil você tem uma mobilização das Forças Armadas, você tem uma ameaça de bomba, ameaça de assassinato. A invasão do Congresso em 8 de janeiro, ela é, digamos assim, a cereja do bolo. A tentativa de materializar uma garantia da lei e da ordem que pudesse, colocando os militares no poder, impedir que eles saíssem e permitir um retorno de Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele tem essa questão as acusações contra ele são mais robustas ainda do que eram contra Trump nos Estados Unidos. E o Trump coloca isso como central. Então o governo não tem margem de negociação. Isso sempre, aliás, o Haddad já deu uma declaração. Nós estamos dispostos a discutir as terras raras com os Estados Unidos. Você acha que o Brasil não discutiria, por exemplo, retardar o uso de outras moedas ou do ouro como mecanismo de comércio internacional, mantendo o dólar como moeda de referência para retardar, para não ter o tarifaço? Eu não tenho dúvida, pelo pragmatismo do Lula, que ele faria isso. Por quê? Porque estrategicamente, pensando no longo prazo, você se livrar do dólar como única moeda de referência é importante, até para a gente não ficar tão vulnerável a chantagens desse tipo como o que o Trump está fazendo. É importante? É importante. Mas isso não é importante para o Brasil. Isso é importante para todos os países do mundo. Então não tem sentido o Brasil aceitar ir para um sacrifício em troca disso. E o pragmatismo do Lula, no sentido de que ele é um cara que gosta de resolver, não tenho dúvida que se o governo americano tivesse disposição para negociar esses dois elementos, que são os dois elementos, né, mais centrais dos interesses americanos, economicamente falando, com relação ao governo brasileiro, ele negociaria. Não tenho dúvida que Lula negociaria, mas Lula não vai negociar por quê? Porque o governo americano não quer negociar, porque se convenceu, foi mordido pela mosca da família Bolsonaro a fazer essa chantagem contra o Brasil. Mas uma das coisas que esse tarifaço está mostrando também é como os Estados Unidos, mesmo sendo ainda a maior potência econômica do mundo, perdeu importância. Se fosse a China fazendo isso que os Estados Unidos está fazendo com o Brasil, quebrava o Brasil. A nossa economia estava quebrada. Quebrava o Brasil. Não é? Os Estados Unidos faz isso agora e não tem esse efeito porque não tem mais a mesma importância que tinha antes. E isso é o curso da história. Os Estados Unidos, em poucos anos, vai deixar de ser a principal econômica do mundo. E esse movimento do Trump que a gente está assistindo com o tarifaço é a tentativa desesperada de uma potência em decadência
de manter a sua hegemonia e retardar o seu declínio global. Agora, voltando para as pesquisas no Brasil, antes um pouco do tarifaço do Trump, quando teve aquele desgaste do Lula com o Congresso, teve o aumento dos deputados, do número de deputados, Lula vetou. Teve o PL da devastação ambiental, Lula vetou. Lula mandou para o Congresso o projeto de lei para isentar de imposto de renda o trabalhador que ganha até R$5.000 e reduzir o imposto de renda para quem ganha até R$7.300, para ter compensação econômica, ou seja, para o Estado não ter desequilíbrio nas finanças, aumentando os impostos para quem ganha mais de 50 mil. Ali, o Lula tinha feito um primeiro movimento que ainda não se refletia numa melhora no desempenho eleitoral, mas que unificava o campo dele. O campo do Lula estava mais satisfeito. Nas redes sociais, o Lula tinha começado a ganhar da extrema-direita. Mas as pesquisas para mostrar que esse impacto dos vídeos não foi tão grande assim, né? Só a própria que, Quest mostrou. Só que exatamente, só que isso não se refletia no impacto, né, ainda aumentando, né, digamos assim, a expectativa eleitoral dele. Mas quando, digamos assim, o Lula organiza a base dele, na sequência o Trump vem com o tarifaço e isso descortina essa face antipatriótica, antinacionalista da extrema-direita. E aí o Lula começa a crescer nas pesquisas. Então a gente vive o cenário hoje, falta mais de um ano para a eleição, então muita coisa pode mudar. Concordo muito com você, Luiz, que tem muita coisa em aberto. No Canadá, por exemplo, o tarifaço foi ali às vésperas da eleição. Exatamente. Com resultado imediato. Trump assume em janeiro, fala as besteiras em fevereiro, a eleição é em abril. O Brasil é um tiro mais longo, né? A Austrália é idem, né? E no Canadá foi pior. Taxou e começou a anexar o Canadá. Exatamente. Né? E no Canadá é interessante que você teve uma resposta cidadã. Aqui no Brasil a gente tem quase 40% da população, né, essa extrema-direita mais aguerrida, apoiando o tarifaço. No Canadá, da esquerda à direita, teve uma reação, por exemplo, de boicotar produtos americanos, que o governo do Canadá não precisou ir muito longe nas ações de reciprocidade. Tomou alguma, mas não precisou ir longe. Por quê? Porque o próprio povo canadense teve uma reação de reduzir o consumo dos produtos norte-americanos. No Brasil, a gente teve pouca resposta cidadã a isso. Acho que a principal resposta cidadã está nesse descolamento de uma parte do eleitorado da família Bolsonaro. O turismo nos Estados Unidos caiu muito e um dos principais motivos é que o canadense dolosamente deixou de fazer turismo nos Estados Unidos. Mas eu só posso dar os números? Sim. Depois para quem está falando aqui, né, os números. Acho que os números são em contexto, né? Na simulação em segundo turno, vamos pegar de maio, antes da carta, julho, ali logo depois da carta, e agora agosto, já um pouco depois da carta. Lula e Bolsonaro não pode concorrer, está elegível até 2030, dependente do que ele o julgamento dele no Supremo, tem 2 condenações no TSE. Lula e Bolsonaro, em maio, segundo turno, seria 41-41. Empate numérico exato. Após a carta do Trump em julho, Lula 43, Bolsonaro 37. E agora, no mês seguinte, Lula 47, Bolsonaro 35. Dobrou, de 6 para 12 pontos, em espaço de um mês. Lula e Tarcísio, em maio, era 41-40. Quase empate numérico, empate técnico. Em julho, após a carta, Lula 41, Tarcísio 37. Em agosto, Lula 43, Tarcísio 35. De novo, dobrou, de 4 para 8, né? Pontos de finanças de Lula. Lula e Michele Bolsonaro. Em junho, era 43 e 39, empate técnico, Lula e Michele no tal segundo turno. Em julho, Lula 43, Michele 36. E em agosto, Lula 47, Michele 34. Quase dobrou, né? Foi de 7 para 13. E você percebe que quando o nome Bolsonaro está ali, a diferença do Lula para o opositor cresceu ainda mais, né? No Tarcísio mudou um pouco menos. Com a Michele e com o Jair, aumentou ainda mais, né? Dobrou, Bolsonaro dobrou, exatamente dobrou, foi de 4 para 8 e de 3 para 6. Ele exatamente dobrou, de julho a agosto, ela dobrou a vantagem de Lula, dobrou sobre Bolsonaro e sobre Tarcísio. Ela quase dobrou com Michele. Lula e Ratinho Júnior, em maio, o governo do Paraná, porque não conhece, 40-38, empate técnico. 40 para Lula, 38 para Ratinho Júnior.
Após a carta de Trump em julho, 41-36. Em agosto, Lula 44, Ratinho 34, 10 pontos. Por fim, tem outros cenários aqui, mas vou ficar com esses aqui, para não ficar muito longo. Lula Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 40-36, empate técnico no limite da margem de erro em maio. Ela vai para julho, para junho. É que ela foi ali 3 dias de maio, 1º dia de junho. Ela tá, essa pesquisa de maio e junho. Lula 41-36 para Eduardo Leite, e agora, em agosto, Lula 46, Eduardo Leite 30, 16 pontos. Quer dizer, é inequívoco que o impacto que isso causou, né? Agora o que eu pergunto, eu sei que você não vai poder responder com exatidão e ninguém vai poder responder com exatidão. Até quando isso vai? Primeiro, qual é o teto disso? E até onde ele vai? Olha, eu considero que hoje o bolsonarismo ele consegue mobilizar de uma forma bastante orgânica e consistente de 30% a 35% do eleitorado. Então a gente vê que nas pesquisas eles já estão chegando quase nesse limite. Mas eu considero também que a gravidade do que o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro estão fazendo nessa intervenção americana no Brasil, ela é tão absurda que não me surpreenderia uma parte mesmo dessa força orgânica do bolsonarismo abandonar o bolsonarismo. Gente, o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo onde ele se orgulhava de ter sido o mentor de uma intervenção estrangeira contra o Brasil, que pode nos levar à perda de milhares de empregos, à perda de safras agrícolas. Se isso fosse nos Estados Unidos... É pena de morte, é pena capital. No mínimo, ele pegava uma prisão perpétua. Nos Estados Unidos dá pena capital. Se não fosse uma pena de morte. Se fosse nos Estados Unidos que o Eduardo Bolsonaro está fazendo o que ele está fazendo contra o Brasil, no mínimo ele pegaria uma prisão perpétua. Mas se ele voltar hoje ao Brasil, ele não fica impune também, né? Não, mas o país acho que o deputado quer dizer que o país que ele defende como o novo país dele, se ele fizesse o que fez lá, sim. ele poderia ser morto. Né? Desculpa, deputado. Não, exatamente. Perdão. Então é muito grave o que a família Bolsonaro está fazendo, e acho que é por isso que a resposta está sendo tão imediata nas pesquisas. Isso é uma situação absurda. Essa chantagem americana contra o Brasil, eu vou falar com toda assim, sou sociólogo, né, sou um grande estudante da história. A gente pega os golpes militares na América Latina, os Estados Unidos apoiou todos, mas apoiou por detrás das cortinas. Né? É o primeiro país a reconhecer o novo governo, né? Você vê que tem inteligência americana ajudando nos golpes, mas uma chantagem aberta contra um regime democrático de direito, como o que Trump está fazendo, eu, por exemplo, não me lembro. Né? Não me lembro. Pode ser que eu esteja sendo omisso aqui em algum caso, mas não tem contestação ao resultado da eleição do Lula, não tem contestação com relação às ações que o Bolsonaro teve que levaram à condenação dele, foi público. Hoje o Bolsonaro está inelegível porque em plena campanha eleitoral ele chamou uma reunião com embaixadores de outros países, usando a prerrogativa de ser presidente da República, para dizer que a eleição no Brasil estava sendo fraudada. Quando hoje ele próprio, Bolsonaro, reconhece que não tinha nenhuma evidência sobre isso. O Bolsonaro falou isso na justiça, não tinha evidência nenhuma. Se ele não tivesse feito aquilo, se a Carla Zambelli não tivesse saído com uma arma na rua na véspera da eleição, talvez ele tivesse ganho a eleição. Foi 1,8 só a diferença. Mas ele é tão antidemocrático, ele é tão fora da caixinha do razoável que ele não consegue. E agora a família dele está levando isso ao extremo. Porque os filhos dele, né, o Eduardo em especial está mostrando isso, não tem limite. Essa questão da intervenção no Brasil, isso é gravíssimo. Na história, né, recente dos países, eu não sei, não me lembro nenhum caso disso, onde num sistema, porque é incontestável, né? No mundo inteiro ninguém acha que no Brasil tem um golpe, uma ditadura do judiciário. Evidentemente a gente está enfrentando questões no mundo inteiro sobre a democracia. A ascensão da extrema-direita tensionando os limites da democracia, isso gera instabilidade. Né? Isso gera instabilidade. E as respostas são variadas. Mas ninguém no mundo tem dúvida, o Brasil vive uma ditadura. Gente, Trump está impedindo de entrar nos Estados Unidos pessoas que se posicionam nas redes sociais com uma posição diferente da dele. Isso tem no Brasil. Trump está expulsando dos Estados Unidos imigrantes que são críticos ao governo dele. Isso existe no Brasil? Se fosse ditadura, seguramente não estaríamos aqui hoje fazendo esse programa. Exatamente. Não. Então, embora façamos aqui críticas tanto à direita quanto à esquerda, aquilo tem que ser criticado, né? Não é levantar bandeira, né? Posso mostrar a capa do jornal hoje? Ou... Exatamente. Aí, Luiz, voltando à sua pergunta, então eu acho que a gente está perto
daquilo que tinha se tornado o piso eleitoral político do Bolsonaro. Mas a situação é tão grave que eu já... Que esse piso que eu já colocaria a hipótese de que esse piso possa erodir e os bolsonaros saírem bem menores, né, do que entraram nessa situação toda. Porque quando pesquisa há muito tempo, eu concordo uma coisa com você. O piso de Bolsonaro e de Lula é muito parecido. Acho que se Lula e Bolsonaro... Estou falando, logicamente, que o superlativo. Comer um recém-nascido cru na Praça São Salvador, eles não caem de 35. Eles não caem disso. Só que Bolsonaro, assim, esses 35 de Bolsonaro não são bolsonaristas. O bolsonarista raiz, chamado, ele vai de 12 a 15. São os antilulistas que veem Bolsonaro o cara mais forte para derrotar Lula. E é aí que ele está perdendo voto. É aí que ele está perdendo voto. Né? Ele está perdendo voto aí. Agora, estamos no final do programa, passamos até do programa, do final. Se querer fazer uma pergunta, só deixo uma aqui para o deputado. A gente não falou, senador, deputado federal, estadual. Inclusive que você deve concorrer à reeleição, né? Como é que é a sua projeção? Olha, a gente, no pessoal, faz uma avaliação de que a gente trabalha para manter ou aumentar a nossa bancada. A bancada federal, a gente tem os nossos 5 deputados federais, que são deputados muito fortes. A Thalíria foi a deputada mais votada da esquerda, o Tarcísio, é um deputado como eu, que tem uma intervenção muito forte na educação. Chico Alencar, que é uma figura muito consolidada no Estado. O deputado Glauber Braga, né, que foi muito perseguido pelo Arthur Lira, teve um mandato muito marcante nesse sentido. E o pastor Henrique Vieira, que é um deputado que se elegeu ainda não tão conhecido, mas tem uma atuação sensacional. Muito bom orador. A gente não tem dúvida que cresce. Além disso, tem o Rick, do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que é o cara que lançou o movimento pelo fim da escala 6x1. Então a gente acha que só com esse, que é a nossa bancada, todos os parlamentares, para ter mais de 100 mil votos, né, a gente tende a manter e disputar para aumentar a nossa bancada federal. E para estadual, a gente também considera que a gente tem uma bancada muito consistente, né? Eu e a deputada Renata Souza com votações já muito consolidadas em diferentes eleições, fazendo trabalhos muito sérios, e os 3 mandatos, né, da Dani Monteiro, Josemar e o Yuri, mandatos também de muito fortes, com muita base orgânica, com muito trabalho sério, e a gente agora tem esse desafio de montar as nominatas, né? Para o Senado, a gente tem hoje o professor Túlio, que é vereador em Niterói, colocando o nome dele para discussão, né, para contribuir para o partido formar uma chapa que tenha nomes não só da cidade do Rio de Janeiro, mas também nomes de outras cidades. É um nome também muito qualificado. Mas a gente também vai dialogar com o cenário, justamente porque é uma prioridade da extrema-direita ter maioria no Senado. Sim. Para poder ter impeachment do Supremo e deixar o Brasil preso nessa espiral de crise permanente que a extrema-direita tem nos colocado, a gente vai elaborar essa estratégia com muita calma, né, pensando aí essa questão das candidaturas ao Senado em diálogo também com os outros partidos de esquerda. Que a gente quer que estejam junto conosco na construção de uma candidatura também ao governo do Estado. Mas se, porventura, né, não estiverem junto conosco, essa questão da candidatura ao Senado a gente vai conversar conjuntamente de qualquer forma. Nas pesquisas, Benedita, deputado federal do PT, parece o nome mais forte ao Senado da esquerda, aqui no Rio. Mas a gente de Campos e perguntar sobre Natália também. Vocês não vão botar ela de novo para federal, não, estadual dessa vez, né? A Natália, a gente ainda está conversando sobre isso. Acho que ela é um nome muito forte. A gente considera a Natália assim, uma das novas lideranças do partido de maior potencial. A gente queria muito que tivesse conseguido alcançar o quociente eleitoral aqui para ter sido eleita, e ela teve uma votação tremenda agora também para vereadora, repetindo o resultado dela. E não alcançou porque foi fiel ao PSOL. Se ela fosse o PT, poderia ter alcançado. Muita lealdade, muita lealdade. Exatamente. Ela é alguém que tem compromisso programático, coerência na política, é uma figura sensacional. A Natália, a gente está conversando sobre essa possibilidade dela vir a estadual ou vir a federal. Também pensar na vida pessoal dela. A Natália vem de 3 eleições seguidas com muitos sacrifícios e agora ela está esperando aí um nenenzinho, né, que a gente respeita muito esse momento, né? Então vamos conversar com calma. Sem dúvida nenhuma, uma excelente lembrança, né, porque ela é uma figura que nos orgulha, né, uma liderança política aqui, né, no norte e noroeste fluminense, mas em todo o estado, que tem muita qualidade. E a gente tem muito zelo pelo futuro dela. A gente quer muito que ela se eleja e ajude a população do estado do Rio de Janeiro. Eu posso dizer porque eu fui um dos que conselhei. Natália, vai pro PT que você lá faz legenda. Não, vou ficar no PSOL. Estou até revelando aqui conversa em off. Né? Até porque eu torci pela eleição dela. Né?
E ela realmente tem uma lealdade a toda prova em relação ao pessoal. O que não se vê mais hoje em dia. É difícil, né? Difícil. Mais de 3.500 votos para... Tem uma lista de vereadores aqui que eu te falo, com menos de 3.000 votos na Câmara. Também o PT também, de Câmara, pra falar a verdade, também não queria ela, porque tá com medo da legenda, ela ser a mais votada, né? E não acabando puxando ninguém. Também teve isso também, né? Política real. Política real é isso. É o jogo... E não tem outro caminho a não ser a política, ao contrário do que se propaga por aí. Sim. Eu ia comentar sobre o... Desculpa. Não, aquela hora era sobre o tarifaço, mas sem problema. Esse tarifaço é tão incoerente, tão sem sentido, que depois de lançar o tarifaço, ele recua com 700 itens, que, na minha opinião, são aqueles que iam dar uma repercussão negativa imediata a ele. Trump away, chicken out. Trump sempre recua. Sempre recua. É o taco. Não, e, de qualquer forma, ele manteve a maioria dos itens, né? Mais de 50% das exportações do Brasil para os Estados Unidos continuam, né, sobretaxadas, mas isso tem um impacto na economia americana, que eu ousaria dizer talvez maior do que na economia brasileira. A carne subiu muito lá. O preço da carne lá já disparou, né? A gente tem, então, um impacto no preço dos alimentos. O Brasil é muito importante na oferta de alimentos para o mundo e também para os Estados Unidos. E o Trump ele tem esse problema, porque ele está tomando essas medidas e o aumento da inflação vai fazer ele perder popularidade e ter cada vez menos força justamente para seguir com essas medidas. Então, o tarifaço dele para o Brasil pode ser um tiro no pé importante, né, no ponto de vista, né, desse jogo interno que ele trava também nos Estados Unidos. Olha, pelas pesquisas eu estou começando a desconfiar que Trump é um infiltrado do PT ou do PSOL. Não coloca na nossa conta isso não, porque ele tem lado e o lado dele é o da extrema-direita. Não, o que eu quero dizer, porque o efeito prático dele, como foi no Canadá e na Austrália, Cara, o Canadá, os conservadores tinham 20 pontos. O Canadá é um país do tamanho do Brasil, maior que o Brasil, inclusive. Virar 20 pontos numa eleição, mês antes da eleição, é um negócio de maluco. Só 40, mudança de 40. Sai de 20 para 20. Doideira. E tá lá o Mark Carney eleito. Para alegria geral, né? Não, aí você não pode tomar bandeira, né? Sim, não, daqueles que mas buscavam... até os conservadores do Canadá ficaram em uma situação difícil. Como é que eu vou defender isso? Como é que eu vou ser aliado de um cara que quer me anexar? Subserviência de ter um certo limite, né? Inclusive, esse é um dos desafios desses candidatos da direita, do Tarcísio, né, do Ratinho. Eles estão tentando botar na cota do Lula, quando o próprio Trump está falando que o tarifaço é para libertar o Bolsonaro. Não é por BRICS, não é por transação em moeda estrangeira. O Trump fala, o que eu quero é anistiar o Bolsonaro. Então esses caras estão tendo que rebolar para tentar justificar um injustificável, que é o apoio da extrema-direita brasileira a uma interferência estrangeira em questões nacionais que é absolutamente absurda. E a César o que é de César. O único que criticou abertamente e publicamente o tarifaço de Trump, sem jogar isso na conta de Lula, foi Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Esse criticou abertamente, o único até aqui. Todos os outros, como deputado disse, querem acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Isso não pega mal, né? Gente, são 9h11, mas assim, é o movimento da direita de isolar o Bolsonaro e de buscar uma outra opção, é muito claro, né? A gente consegue ver isso assim, bem claro. O Lauro Jardim fala que o Centrão, fala isso assim, o Lauro Jardim afirma isso, através de fontes. Vai deixar o Bolsonaro de lado. Bolsonaro O que não pode ser deixado de lado são os votos de Bolsonaro. E esse é o pulo do gato para a direita, né? Mas assim, Bolsonaro no cenário, porque também o deputado citou a reunião com os embaixadores, mas ele tem duas condenações, uma pela reunião com os embaixadores e a outra por abuso de poder no 7 de setembro. Abuso de poder político e econômico. São duas condenações no TSE que o deixam inelegível até 2030, sem considerar o julgamento dele, que deve ser agora mês que vem. Isso aí independe do julgamento. Independe. Ele já não é candidato, já não pode ser. E não tem mais recurso nessa. Não, transitou em julgado. Esses dois processos transitaram em julgado. São 9h12. Deputado, vamos partir para o encerramento. Agradecer a sua visita mais uma vez aqui ao Grupo Folha, a Rádio Folha FM. Sempre bem-vindo.
Hoje tem agenda, como a gente falou, se quiser anunciar, fica à vontade. Mas obrigado pela entrevista, boa sorte sempre aí. Eu que agradeço muito a possibilidade de estar participando aqui, esse jornalismo plural que coloca diferentes visões, debate. Isso é muito importante. Só destacar que ontem eu estive também aqui na UENF, que está enfrentando muitas dificuldades com o governo de Cláudio Castro, e a gente foi lá pensar estratégias para não permitir que a UENF continue sendo esvaziada, uma fuga de cérebros, perda de professores, porque infelizmente os salários estão muito defasados e a gente precisa reverter isso. E hoje vou lá, né, visitar mais uma unidade da FAETEC, que o governo Lula abriu espaço, né, para uma renegociação da dívida dos estados com a União através do Propag. E olha que interessante, o governo vai reduzir os juros da dívida dos estados com a União em troca, sabe de quê? Mais investimento em educação. O governo Lula mandou, né, aprovou esse projeto lá, uma iniciativa do senador Rodrigo Pacheco no Senado. O Lula sancionou e a gente vai ter uma redução da dívida do Estado do Rio de Janeiro, com o governo cobrando aqui do Estado mais investimento em educação, em especial educação profissional de nível médio. Então hoje eu vou visitar a FAETEC justamente para conversar com eles, para se prepararem para ter um plano de expansão, porque nas próximas décadas o Estado do Rio de Janeiro vai ter que aumentar o investimento em educação profissional de nível médio por conta desse programa do governo federal de trocar juros da dívida por investimento em educação. Boa. Você é João Barcelos Martins. Isso, vou lá no João Barcelos. Perfeito. Luísa, obrigado por... Luísa. Luísa também, obrigado, Luísa, pela presença. Luísa, e a você também, obrigado por hoje, obrigado pela presença. Amanhã de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar. Agradecer, Nogueira, você, Beto na técnica, Luísa, desculpa, não fiz referência no início do programa, e a minha xará, quase minha xará. Obrigado, deputado, pela entrevista. Tivemos já uma entrevista no ano passado, né? Desejo sucesso aí, parabéns pelas emendas que trouxe para uma escola estadual aqui de Goitacazes, no distrito importante de Campos, né? E eu acho assim, a entrevista com o Serafino ter sido feita hoje, como você disse, que o jornal traz aqui, na manchete, fake news da esquerda local por veto do PT da Bahia ao semiárido. E o Serafino está falando abertamente aqui, mostra bem o que deve ser o jornalismo, né? Vozes a todos os lados, né? Eu acho que jornalismo tem isso comum com a democracia, só se constrói com o contraditório. Lembrar do Tito? Ontem Tito aqui do Sindicato Rural, né? Sim. Sindicato Rural, perdão, das Flucan, Associação de Plantadores de Cana. Como trouxemos vários técnicos, geógrafos aqui, economistas, para tratar dessa questão. O debate que fizemos entre Almir, que é engenheiro agrônomo, ex-reitor da UENF, hoje secretário de Agricultura de Campos, com o Sofiati, que é um eco-historiador, que tem posição contrária ao projeto, né? Eu acho que esse é o papel da imprensa e nisso é muito semelhante com a democracia. Você só constrói com o contraditório. E é uma construção sempre coletiva. Não há trabalho individual, nem na democracia e nem no jornalismo. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Os mesmos que falam, né, que defendem a democracia nessa extrema direita, esse extremismo, são aqueles que pediam o repeteco do AI-5. Aí você vai entender... Bandido bom e bandido morto, agora querem direitos humanos, né? É um negócio muito doido. Muito doido. É impossível de você conseguir ter um raciocínio lógico com relação a esse debate aí. É o que o CEO da Quest, que é o instituto que a gente usou aqui, o Felipe Nunes, cientista político, chama de polarização afetiva. Exatamente. E é aí que está o pulo do gato, essa vitória, essa conquista aí de novos espaços através desses 30% que vocês citaram aqui. São 3 terços, né? 3 terços. Hoje divididos. Acho que em tempos de fake news, o jornalismo ganha mais importância. E essa abordagem plural, diversa, permitindo as diferentes opiniões de participarem aqui, mostra o que é o jornalismo, né, nesse sentido amplo de ter compromisso com a notícia, com a verdade e também com as diferentes visões que estão na nossa sociedade. Parabéns aí para vocês. Saudações tricolores. Tchau, gente, ó. Uma saudação? Bom, 2, 5, 8, quantas saudações? Pelo amor de Deus.
Não, pra que eu mexo com isso, né? Também eu sou bem sem vergonha também. Gente, 9h17, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, agradecendo ao Serafine mais uma vez, a Luísa, a Luísio também, a Beto. Você que nos acompanhou aqui, a gente volta amanhã às 7 da manhã, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense.